Tem dias que você já acorda cansado. E antes mesmo de você colocar os pés no chão, o peso já está lá. Aquela sensação familiar de que hoje vai ser igual a ontem. E ontem já foi difícil demais. Não é preguiça, não é falta de fé, não é fraqueza de caráter. É o cansaço que vai além do corpo. É o tipo de cansaço que nenhuma cama consegue curar, que nenhum fim de semana resolve, que nenhuma férias apaga completamente. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? É o cansaço de sorrir quando a alma está pesada, de continuar orando quando as palavras parecem bater no teto e voltar, de cuidar das pessoas ao seu redor, enquanto por dentro você grita, porque também precisa que alguém cuide de você. É o cansaço de ser forte demais por tempo demais, de carregar uma responsabilidade que ninguém vê, de lutar contra pensamentos que chegam de madrugada e não te deixam descansar nem quando o corpo finalmente deita. Tem pessoas que chegam à igreja toda semana e ninguém imagina o peso que elas carregam. Tem um sorriso na porta, participam do louvor, respondem bem quando perguntam como estão, mas por dentro a alma está exausta. Não é hipocrisia, é sobrevivência. É continuar andando quando você já não sabe mais de onde vem a força para dar mais um passo. Se você está assim agora, este vídeo chegou até você em um momento em que o cansaço está falando mais alto do que qualquer palavra de encorajamento. Então, eu preciso que você saiba de uma coisa antes de continuar assistindo. Deus já te viu. Ele não está surpreso com o que você está sentindo. E o que ele tem a dizer sobre isso vai muito além de um ânimo dito de passagem. Em Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30, traz uma das palavras mais conhecidas de Jesus, mas que muita gente lê sem parar para realmente ouvir. O texto diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É importante entender, meus irmãos, o contexto dessas palavras. Jesus não estava falando para uma plateia de pessoas com uma vida resolvida. Ele estava falando para um povo esmagado, não só pelo trabalho duro, mas pelo peso de um sistema religioso que havia transformado a fé em fardos. Os líderes religiosos da época empilhavam regras, exigências, julgamentos sobre as pessoas comuns. E quem não conseguia cumprir tudo era visto como insuficiente, como alguém de fé fraca, como alguém que estava ficando para trás. No meio desse contexto sufocante, Jesus abre os braços e diz: venham. Não melhorem primeiro, não resolvam as suas questões e depois venham, não. Quando estiverem mais fortes, então apareçam. Ele diz: venham assim, cansados, sobrecarregados, pesados, no limite, venham como estão. Então ele promete dar descanso, não emprestado, não temporário, não condicionado ao seu desempenho. Ele diz: vai dar, como presente, como graça, como algo que vem dele e não depende de você merecer. A Bíblia não romantiza o cansaço humano, ela leva a sério. Se você percorrer as páginas das Escrituras com atenção, você vai encontrar pessoas de fé profunda que chegaram ao ponto de pedir para morrer de tão esgotadas que estavam. Elias foi um deles. O mesmo profeta que enfrentou sozinho, centenas de sacerdotes pagãos no Monte Carmelo, que chamou fogo do céu, que havia testemunhado uma das maiores demonstrações do poder de Deus. Esse mesmo Elias, alguns dias depois, estava debaixo de uma árvore pedindo para morrer, dizendo o seguinte: já basta, Senhor, tira a minha vida, conforme está em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. O que Deus fez diante dessa confissão de esgotamento total? Ele respondeu a Elias. Ele não disse que era fraqueza que o estava decepcionando, que um profeta de Deus não podia se sentir assim. Deus enviou um anjo, melhor dizendo. E o anjo tocou nele e disse: levanta-te e come, porque a jornada é longa demais para as tuas forças. Ele cozinhou pão para Elias, deixou que ele dormisse, e veio de novo e cuidou dele de novo, antes de qualquer palavra
Antes de qualquer palavra de comissão, antes de qualquer nova missão, Deus cuidou do corpo e da alma do profeta cansado. Isso revela algo profundamente sobre o caráter de Deus. Ele não exige rendimento de quem está no chão. Ele desce até onde você está. Davi também conheceu esse cansaço. Os salmos estão cheios de confissões que soariam estranhas numa reunião de oração comum. Até quando, por um exemplo, até quando, Senhor, vais esquecer-me sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Como está no Salmos 13, 1. Davi não estava fraco na fé quando escreveu isso. Ele estava sendo honesto com Deus sobre o que estava sentindo. E Deus não apenas tolerou essa honestidade, Ele guardou nas Escrituras Sagradas para que gerações inteiras encontrassem essas palavras para nomear o próprio cansaço. A Bíblia ensina que o cansaço da alma não é um sinal de que Deus te abandonou. Muitas vezes é exatamente o contrário. É o momento em que Ele está mais perto do que você imagina. Só que você está tão exausto que não consegue mais o sentir. Então, como é que se descansa em Deus de verdade? Não de forma abstrata, não como uma ideia bonita, mas de uma forma real, aplicada ao dia a dia que você vai viver amanhã. A primeira coisa que Jesus pede naquele texto de Mateus 11 é que você venha. Esse é o ato de movimento, mas é um movimento pequeno. Não é correr, não é dar um salto de fé heróico, é simplesmente vir na direção dele. Às vezes o mais espiritual que você pode fazer num dia de esgotamento total é sentar quieto por 10 minutos e dizer: Senhor, Isso não é oração, isso é fé. A segunda coisa é aprender a parar sem culpa. Na nossa cultura, inclusive a cultura dentro da igreja, glorifica a ocupação. Ou seja, quem descansa parece estar desperdiçando tempo. Quem para está ficando para trás. Ou seja, não parar na fé, mas parar para ter um tempo para si mesmo, para a sua família. Mas Deus, desde a criação, embutiu o descanso no ritmo da vida. O sábado não era para os fracos, era para todos. Descansar não é falta de fé, é obediência. A terceira coisa é ser honesto sobre como você está. Não é apenas com Deus, mas com alguém de confiança. O cansaço cresce em silêncio e na solidão forçada. Quando você guarda tudo por dentro, o peso dobra. Encontrar uma pessoa, um amigo, um pastor, um conselheiro com quem você pode dizer: eu não estou bem, pode ser um dos atos de maior coragem espiritual que você vai praticar. A quarta coisa é deixar de tentar sentir mais do que... A quarta coisa é deixar de tentar sentir mais do que consegue nesse momento. Tem épocas em que a fé não vem com emoção, não vem com choro, não vem com alívio daquela sensação de presença intensa de Deus. Ela vem com uma decisão quieta de não desistir, de continuar, de voltar amanhã. Isso também é fé. Jesus não disse que precisaria sentir alguma coisa específica para vir a Ele. Ele só disse que se você viesse, Ele te daria descanso. Você precisa ouvir isso com clareza. O seu cansaço não é fraqueza espiritual, não é sinal de que você saiu da vontade de Deus, não é evidência de que sua fé é pequena demais, é sinal de que você é humano e Deus fez questão de vir morar entre os humanos justamente para entender isso por dentro. Jesus é o Filho de Deus, também ficou cansado. O Evangelho de João 4 registra que ele estava tão esgotado que depois de uma longa jornada, ele se sentou à beira de um poço enquanto os discípulos foram buscar comida. Ele dormiu dentro de um barco sacudido pela tempestade. Ele chorou diante de um túmulo. Ele não se distanciou das emoções humanas. Ele as viveu. E por isso, quando você chega até ele com seu peso, ele não olha de longe, muito pelo contrário. Ele conhece esse peso por experiência, por excelência, porque ele viveu exatamente o que você vive. Deus não está esperando que você se recupere para se aproximar de você.
Ele se aproxima de você para que você se recupere. Existe uma diferença enorme nessa ordem. Você não precisa estar bem para ser amado por Ele. Você não precisa ter as respostas todas para ser guardado por Ele. Você não precisa fingir força para continuar sendo chamado por Ele. Isaías 40, verso 31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E essa renovação não é instantânea, nem sempre dramática. Às vezes ela vem como uma manhã que você simplesmente consegue respirar um pouco mais fundo. Como um dia em que o peso parece uma grama mais leve. Como um versículo que você leu 1000 vezes e de repente chegou ao coração de um jeito totalmente diferente. Deus trabalha mesmo quando você não está vendo Ele trabalhar. Ele sustenta mesmo quando você está segurando por um fio. O fio não vai arrebentar. Ele está segurando a outra ponta. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, eu estou cansado. Eu sei que o Senhor já sabia disso antes de eu colocar isso em palavras. Não tenho forças agora para orar lindo, para ter fé heróica, para me sentir o que eu gostaria de sentir. Então eu venho assim, pesado, honesto e precisando de Ti. Preciso que o Senhor faça o que só o Senhor sabe fazer. Tocar nessa alma cansada com a Tua mão de misericórdia. Deixa que eu descanse de verdade, não só o corpo, mas aquele lugar lá dentro que não encontra sossego. Fala mais alto do que os meus pensamentos noturnos. Vai na minha frente, naquilo que eu ainda não consigo encarar. Eu não sei como amanhã vai ser, mas sei que o Senhor vai estar lá. E por hoje isso é o suficiente. Obrigado por não desistir de mim, Senhor, quando eu mal consigo acreditar em mim mesmo. Obrigado por ser o Deus que se aproxima dos que estão no chão. Cuida de mim, Senhor. Cuida do jeito que só o Senhor sabe cuidar. Em nome de Jesus. Amém. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso.